perdão alcança todos nós. Sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é. Santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar. 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 Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Percebi que muitos talvez não conheçam esse cântico aí, que fez parte do CD do Ministério Jovem, se não me engano, no ano de 2013. O próximo cântico é um hino do Inário Adventista, que fala da grandeza de Deus, que fala que Deus realmente é maior do que todas as coisas, maior até do que aqueles problemas que você julga que são imensos, né? Tem um ditado que diz, né? Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas fale para os seus problemas que você tem um Deus muito maior do que eles, né? Amém? Quão grande és tu. Vamos nos colocar em pé e proclamar a grandeza do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Salvador, daquele que quer operar grandes maravilhas na vida do seu povo, nesta noite, e a cada momento que nós o buscamos, a cada momento que nós o clamamos. Senhor meu Deus, quando eu Maravilha. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha
prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que alegria poder estar na tua casa, que alegria, Senhor, poder proclamar quão grande és tu, Senhor. Os teus filhos estão aqui, reunidos, não apenas aqui neste templo, mas em muitos outros templos, na certeza de que vão encontrar refrigério para suas almas, Pai. Que o Senhor possas, através do teu Espírito Santo, tocar a cada coração nesta noite. Provavelmente há pessoas que aqui estão presentes que precisam te sentir mais, precisam compreender um pouco mais acerca do grande plano que tens para a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre eles uma porção dobrada do teu Espírito, e que ao receber este Espírito Santo, Senhor, que eles realmente possam compreender as grandes e solenes verdades que tu tens para a nossa vida. Senhor, talvez há pessoas aqui que estão precisando de uma reforma espiritual, talvez estejam com o coração machucado, talvez estejam precisando de uma cura, Pai. Que o Senhor possa sondar o coração de cada um destes teus filhos e possas prover aquilo que eles precisam, que nós sabemos que tu tens o melhor para nós, Senhor. Ó Pai, agora quando começamos mais um culto de louvor, de adoração, agora quando vamos abrir a tua palavra, Senhor, que nós possamos entender a dimensão desse teu amor por nós, Pai. Ao estudarmos a carta, essa carta maravilhosa do Apocalipse, que fala exatamente dos últimos momentos da história, Pai, que nós possamos compreender plenamente e saber que nós estamos numa guerra no campo espiritual, Pai. E ao compreendermos este conflito, que nós possamos tomar a decisão definitivamente de estar do teu lado, para fazer a diferença no reino da luz, Pai. Que possamos ofuscar o reino das trevas, onde quer que estivermos, Senhor. Ó Pai, habita em nosso meio neste momento, mais uma vez lhe pedimos, lhe clamamos, lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Antes de eu cantar, eu quero ler um verso para vocês, que é um verso que chama muito a minha atenção, particularmente. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Diz assim: em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, com os discípulos os achou dormindo, e exaustos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, no momento em que ele orava no Getsêmani, ele pensava em mim e pensava em você. E hoje, não diferente daquele tempo, Jesus ele intercede por nós. Mas existem pessoas no nosso meio, assim como nós estamos aqui orando por alguns queridos, que muitas vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, e essas pessoas também oram por nós. E essa música fala sobre isso, sobre a importância de uma oração intercessória. É sobre isso que a gente vai cantar.
havia levantado para orar por mim. Um sonho repetido que a perturbou, ou talvez fosse uma visão, cavando com minhas próprias mãos em meio a uma multidão, e nem tentavam me impedir. Quando alguém segurou minha mão, e quando a gente pensa que não tem mais jeito, quando roubam nossa fé, creia, pois existe alguém orando de joelhos para te manter de pé até cumprir o que Deus quiser. Nada mais podia me surpreender do que aquela ligação. Desisti de tudo que ia fazer e disse a ela que estava tudo bem. Um minuto a mais, já não estaria mais aqui, mas não vou partir assim. Estou de pé e vou cumprir minha missão. E quando a gente pensa que não tem mais jeito, quando roubam nossa fé, creia, pois existe alguém orando de joelhos para te manter de pé. E quando a gente pensa que não tem mais jeito, quando roubam nossa fé, creia, pois existe alguém orando de joelhos para te manter de pé até cumprir o que Deus quiser. Era meia-noite, minha mãe ligou. Havia levantado para orar por mim. Esse é um momento especial nos nossos cultos de quarta-feira. Momento onde você vai ter a oportunidade de se reunir num grupo de 2 ou 3 e, quem sabe, cada um apresentando um pedido especial, falando também, contando as suas bênçãos, aquilo que Deus tem feito na sua vida, mas também colocando aquela súplica que está no seu coração. Então vamos, portanto, para este momento. Peço que seja 3, no máximo 4 pessoas, ok? Para que a gente possa fazê-lo com certa brevidade.
Boa noite a todos. Que bom que você veio. Quantos estiveram aqui nas semanas anteriores? Um bom grupo. Estudar Apocalipse é alguma coisa que nos toma tempo, nos toma foco, e por isso essas quartas-feiras estão sendo chamadas de quartas em foco. Demanda tomar tempo com Deus e meditar na sua palavra. Apocalipse não é alguma coisa que a gente estuda de forma intervalada ou pulada. É sequencial. Quando começamos agora a estudar o capítulo 3, percebemos que ele é uma sequência lógica do primeiro e do segundo capítulo. No primeiro capítulo, Jesus se apresenta, diz quem ele é, e que a revelação é dele. No capítulo 2, ele começa a descrever a história da igreja no tempo. E você precisa ter algo em mente. O pastor Moleta desenvolveu isso durante as últimas 2 semanas, quando ele passou pelo capítulo 2. Mas você precisa ter em mente que esse livro foi escrito no primeiro século. Você não pode esquecer que João foi transportado no tempo para nos trazer estas palavras que nós temos na Bíblia hoje. Porque a gente vai colocar, ou a gente começou a colocar a partir das últimas 2 semanas, a história da igreja em paralelo com a história do mundo. E nós percebemos, com 100% de acerto, que João descreveu, até o que vimos no capítulo 2 na semana passada, ipsis literis, literalmente, qual era a história da igreja no tempo até o ano 1500. Que coisa, não? Que coisa. É fácil olhar para a Bíblia agora e pensar assim, nossa, mas isso é só interpretação. Não. Você tem que ter em mente que isso foi escrito há 2000 anos atrás. Você tem que ter em mente que isso foi revelado a João, quando estávamos no período da primeira igreja. Hoje nós conseguimos olhar para trás, porque estamos no período da 7ª igreja, como veremos hoje, olharmos para trás e falar assim, está fácil de ver. Mas João falou antes de acontecer, porque Jesus deu a interpretação para ele, porque Jesus deu a revelação para ele. Outra coisa que nós precisamos lembrar quando começamos esse estudo hoje, é de que não temos o intuito de sermos teológicos, aprofundados em termos, em características. Temos a preocupação em que o estudo de Apocalipse seja prático para a nossa vida, hoje, atual. Você, quando abre o jornal hoje, você precisa perceber o que está acontecendo à sua volta e o quanto Apocalipse faz sentido na nossa realidade hoje. Cada vez que eu abro o jornal, eu fico estupefato em ver o que está acontecendo à nossa volta. E como Cristo falou isso há 2000 anos atrás. Antes de abrirmos a Bíblia e começarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar mais uma vez? Curve a sua fronte. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos trouxe através da Bíblia. Obrigado pelo livro do Apocalipse. Obrigado pela tua presença entre nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor resolveu se revelar. E em Ti temos a segurança de que tudo terminará bem. Fica conosco, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco daquilo que vamos estudar hoje. Nos mostra, Senhor, através das páginas da Bíblia, a certeza que temos em andar contigo. É o que te pedimos e o que já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pastor Vinícius começou na semana passada, vocês veem ali no mapa, né? E ele começou do lado de cá, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Hoje a gente vai migrar para o lado de cá. Sardes, Filadélfia e, finalmente, Laodiceia. As 7 igrejas, a gente pulou aqui Tiatira, né? As 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas físicas, mas também 7 igrejas que representam 7 períodos da história do cristianismo. Mas não representam somente 7 igrejas físicas e 7 igrejas que representam o cristianismo. Representa também lições para mim e para você hoje. O que lemos na história das igrejas é a nossa história hoje. E podemos aprender disso, não é? Vamos começar então.
Apocalipse 3, no verso 1, vai dizer assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Há um padrão, né? Há um padrão no livro do Apocalipse em relação às igrejas. Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele se apresenta, né? Ele diz o nome da igreja e ele se apresenta. E isso diz o que tem o quê? Os 7 Espíritos, que representa, portanto, o quê? A plenitude da presença do Espírito de Deus, né? E as 7 estrelas. Estrelas nós já estudamos nas semanas anteriores. O que são estrelas em profecia? O que são estrelas em profecia? Mensageiros, anjos, não é? Anjos, mensageiros, muito bem. Eu sei as tuas obras, e Jesus vai repetindo para cada uma das igrejas, né? Eu sei as tuas obras, tem nomes de que vive, mas está morto. A igreja anterior dizia, né, que ela parecia morta, mas estava viva. Essa não, essa tem nome de alguém que vive, mas está morto. Quem é a igreja de Sardes? É o que sobrou dela. É o que sobrou da igreja de Sardes. E vai dizer o seguinte sobre a igreja de Sardes. Sardes foi fundada no século XII a.C. No passado foi a capital da antiga monarquia Lídia, um dos reinos mais ricos do mundo antigo. Dizem, eles cunharam as primeiras moedas de metal, como conhecemos. Eles são os nossos vilões da história, né? Desculpa. A antiga cidade de Sardes foi construída sobre um platô de rochas que se erguiam a 500 metros da planície. Era considerada uma fortaleza impenetrável, mas em 1402 foi invadida e destruída por Tamerlane e nunca mais voltou a ser reconstruída. O período relacionado à igreja de Sardes vai do ano 1517 ao 1821 depois de Cristo. Pouco mais de 300 anos. A palavra Sardes quer dizer remanescentes, ou aqueles que estão escapando. Não por acaso, a partir de 1500, nós temos um movimento dentro da igreja cristã. Qual é o nome do movimento? Está escrito ali? Reforma. Aí você vai pensar assim, puxa vida, mas é uma igreja que parece viva, mas está morta. Mas é a igreja da reforma. É a igreja que começou a retomar todas as verdades bíblicas que foram perdidas no tempo pela era escura, não é? Pela era de Esmirna, não é isso? Todas as verdades tinham se perdido e a partir dali, do levante do protestantismo, as verdades começam a ser resgatadas. E aí é que está exatamente o problema. Porque os reformadores começam a resgatar as verdades, mas eles param. Nós estamos estudando durante esse trimestre a carta de Tiago, né? Quem está estudando a lição da Escola Sabatina aqui? A lição da Escola Sabatina dessa semana dá um dado interessante sobre Lutero, por exemplo. Ao dizer que Lutero era um grande inimigo da carta de Tiago. Percebe? Ele foi até um ponto e parou. E deixou de resgatar as outras verdades que precisavam ser resgatadas. Por isso nós estamos diante de uma igreja que parece viva, mas está morta, porque ela para no tempo, né? E o que acontece nesse processo de parar no tempo? Se divide. Se divide. E é por isso que ela está morta. Essa é a grande sacada de Satanás, né? Satanás, durante séculos, perseguiu o povo de Deus. Aliás, Satanás ele vai mudando a sua estratégia de acordo com o tempo que vai passando, né? Se você for da primeira para a igreja que nós estamos agora, você vai perceber que lá no começo, o que ele fazia? Ele perseguiu diretamente o povo de Deus. Não conseguiu resultado, né? Matava-os e eles aumentavam cada vez mais. Aí o que ele faz? Ele sonega a Bíblia. Ele tira as escrituras das pessoas. E o que acontece? O povo continua saindo, Deus continua guiando o seu povo, há sempre um remanescente na história, Deus continua guiando o seu povo através dos tempos, né? Aí ele tem uma grande sacada. O que eu vou fazer agora? Eles redescobriram a Bíblia. Eu vou misturar a verdade. Eu vou misturar a verdade. O que é mais difícil? É mais difícil você localizar a verdade numa igreja que tem grande parte da verdade,
Ou é mais difícil você localizar a verdade numa igreja que prega mentira? Oi? Primeira opção. Quanto mais verdade a igreja tem, mais difícil fica de você identificar a mentira. Por isso ali nós temos vários movimentos, e todos eles lídimos, todos eles corretos, eu não estou julgando nenhum deles, eu só coloquei ali só para ilustrar que nós estamos divididos, a história deles é a nossa história, mas o fato é que Satanás muda de estratégia e agora ele divide o povo de Deus, cada um interpretando a Bíblia de uma forma. Por isso que é uma igreja que parece que está viva, mas está morta. O texto continua a partir do verso 2, dizendo o seguinte: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. As obras não eram perfeitas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes, veja que interessante o verso 4, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Percebe o conceito de remanescente? Continua sempre havendo um povo de Deus, seguindo-o fielmente, dentro do desígnio da sua palavra. E isso é o que acontece em Sardes. E aí ele termina a sua mensagem para Sardes dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas. O que são essas vestes brancas? Vamos um pouquinho mais para frente, Apocalipse 19, no verso 8. Apocalipse 19, no verso 8, vai dizer: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são o quê? As justiças dos santos. Então, as vestes brancas é a justiça de Cristo, não é? E fecha a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa é uma mensagem que vai se repetir em todas as cartas. Aí ele abre a 6ª carta, agora a igreja de Filadélfia. E nós vamos ver isso em Apocalipse 3, no verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o santo, diz o que é santo. Está vendo? Jesus mais uma vez se apresentando. O nome da igreja e dizendo quem ele é. Isto diz o que é santo, o que é o quê? Verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha, e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus é aquele que abre e fecha, e aquele que quando fecha, ninguém abre. Por quê? Porque ele é o verdadeiro. Ele é aquele que tem as chaves de Davi. Ele é o único. Ele já se apresentou lá no 1º capítulo dizendo: eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. É o grande eu sou do Antigo Testamento. É por isso que ele tem autoridade para abrir e para fechar. E para quando ele fechar, ninguém abrir. E do que ele está falando aqui quando ele fala em abrir e fechar? E quando ele fecha, ninguém abre. Qual é o pano de fundo dessa discussão? É a vida eterna. É o acesso ao céu, que só pode ser através dele. Diz os evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente através dele podemos ter vida. Somente através dele podemos alcançar a eternidade. Essa é Filadélfia, ou o que restou dela, né? E vai ter um descritivo sobre Filadélfia, que diz o seguinte, não consigo ler lá. Filadélfia se localizava em uma vasta colina entre 2 vales férteis. Esta igreja recebe elogios e nenhuma falha é mencionada. Esse tempo representa um período missionário, quando pregadores falavam sobre a mensagem de um grande despertamento. O período relacionado à igreja de Filadélfia vai do ano 1821, quando terminou a igreja anterior, ao ano de 1844 do nosso tempo. O mais curto entre todos os outros. Para a Filadélfia só há elogios, não há repreensão. Ela dura um pouco de tempo, de 1821 a 1844.
E ela tem uma característica, ela é uma igreja extremamente missionária. É o tempo do grande reavivamento que houve naquela era. O que aconteceu de especial? A Bíblia foi divulgada de forma massiva em todo o mundo pela criação das sociedades bíblicas, em todo o mundo. E a Bíblia começou a se espalhar rapidamente. E com ela as missões. Ali nós temos a figura do George Miller, que foi um grande missionário daquele tempo. Uma igreja revigorada, uma igreja falando o quê? Que Cristo voltaria. Mais uma das verdades que tinha sido sufragada no tempo. Vejam, a Bíblia é sonegada, as verdades dela são soterradas, vem o movimento protestante, o tempo da igreja anterior, traz à tona uma das maiores verdades que tinha sido sufocada até ali, que é a do quê? Da justificação pela fé, né? De que a salvação somente através de quem? De Cristo, não é? Mas eles param. Mas tinham outras verdades para serem o quê? Resgatadas. E uma das verdades que tinha para ser resgatada era o quê? Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Continuamos agora no texto bíblico, no verso 8. 3:8 diz assim, mais uma vez, Cristo dizendo: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o quê? O meu nome. Sendo um grupo pequeno, sendo um remanescente, mesmo assim, vocês saíram e não negaram o meu nome. E pregaram e continuaram pregando as verdades que precisavam ser resgatadas. Por isso, diante de vocês eu coloco o quê? Uma porta aberta. Aonde? Na terra ou no céu? Na terra ou no céu? No céu. Por quê? Porque Cristo estava onde? Estava no santuário. Né? Não é o tema da nossa noite aqui, mas desde que Cristo subiu aos céus, ele estava no santuário. Né? Estava no santo do santuário, fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Né? Neste momento, conta uma outra profecia, localizada lá em Daniel, Cristo sai do santo e entra no Santíssimo. E abre, portanto, para mim e para você, a porta de acesso ao Santíssimo, através dele, o nosso sumo sacerdote. Volta lá. Pulei duas, né? E abriu-se no céu o templo de Deus, diz Apocalipse 11:19. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Ora, aonde estava a arca? Aonde se localizava a arca? No Santíssimo. Né? Então, Cristo passa para o Santíssimo e continua o seu ministério de intercessão, agora como sumo sacerdote, no Santo dos Santos, no Santíssimo. Continua o texto, a partir do verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Pensem no seguinte, vamos voltar ao que eu falei aqui no começo. Porque a gente pode se enganar lendo esse texto aqui e pensar assim, está escrevendo aqui para os judeus, né? Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus. Mas você pode, com muita tranquilidade, substituir esse texto para lê-lo assim. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que o local é o mesmo, porque pertence ao inimigo, aos que se dizem cristãos, e não são, mas mentem. Ou ainda, aos que se dizem adventistas, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Por que ele diz isso? Está no verso 10. Porque como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A justiça de quem que é, já vimos, é de Cristo. A justiça é dele. Precisamos estar com ele, para sermos guardados na hora da tentação. E só podemos fazer isso se não formos o quê? Da sinagoga de Satanás. A lição dessa semana também fala sobre isso. Né?
estudando o texto de Tiago, há um momento ali, acho que, se eu não me engano, na lição de segunda-feira, que diz que falar é muito fácil. É muito fácil dizer eu sou cristão. É muito fácil dizer eu sigo a Cristo. É muito fácil. Difícil é fazer. Difícil é transformar em atos e fatos aquilo que a mente e o coração, às vezes, enganosamente nos traem em dizer. Uma outra frase que eu vi essa semana, muito interessante, que diz assim, eu não vou lembrar textualmente, mas ele diz o seguinte: você quer seguir a Cristo? Prepare-se para grandes mudanças, porque não há como seguir a Cristo do mesmo jeito que você chegou. As mudanças virão. Aí você pensa assim, bom, virão mudanças, mas isso é ruim? Não. As mudanças serão para o seu bem, né? Ele precisa melhorar aquilo que é necessário em cada um de nós. Eis que venho sem demora. Ele continua no verso 11. Jesus falando, guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Permaneçam firmes até o fim. Ora, Jesus está falando aqui para uma igreja que já passou no tempo, não é verdade? Ela acabou ali, o tempo dela acabou ali em 1844. Mas ele não fala para mim e para você hoje. Para mim e para você hoje ele está falando, guarda o que tens, guarda a tua coroa. Persevera até o fim. Até o fim. Porque está lá no verso 12 de novo a promessa, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E ele fecha dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mantenha os seus ouvidos abertos. Mantenha os seus ouvidos abertos, porque Deus está falando na sua palavra, no único lugar onde nós temos segurança, que é Ele que está falando. Finalmente, a última carta, né? Ainda sobre a questão do santuário, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Às vezes a gente tem essa impressão de que Cristo está demorando para voltar, não é verdade? É difícil, na nossa concepção de vida, olhar o mundo que está à nossa volta e não pensar assim, Senhor, por que o Senhor está demorando tanto para voltar? Na última sexta-feira, eu estava lendo um artigo na internet, e a pessoa estava falando sobre uma nova questão que em breve estará no nosso meio. Em breve. Pedofilia. Em breve estarão sendo discutidos por aí essa questão. Porque muitos já dizem que pedofilia é uma orientação sexual. E se é uma orientação sexual, a pessoa nasceu assim, advogam alguns. Essa semana na Alemanha, eles já estão discutindo para derrubar uma lei para que irmãos possam se casar. É um tempo muito difícil para nós, irmãos. Não é questão de discriminação, não é isso. Não é questão disso. Mas você, enquanto a pessoa é adulta e faz o que ela quiser da vida dela, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um faz o que quiser. Mas com criança, não. Com criança, não. É muito fácil falar assim que é orientação sexual. E alguns defendem isso, né? E se tornam porta-voz dessas coisas. Até o dia que o marido chegar em casa e falar assim, a minha orientação sexual é que eu preciso de várias mulheres. Ou que a mulher chegar em casa e falar para ele assim, a minha orientação sexual é que eu preciso de vários homens. Eu nasci assim. Aí algumas pessoas vão repensar o que elas têm aceitado hoje como aceitável, porque não está dentro da casa delas. Até alguém chegar e bater na porta da casa dela e falar assim, o seu filho está apaixonado por mim, eu estou apaixonado por ele. Mas o meu filho tem 10 anos de idade, 11 anos de idade. Tempos difíceis, tempos bem difíceis. A última carta,
do nosso capítulo 3 e a última carta do Apocalipse. Diz o seguinte, vou pular lá, opa, volta, aqui. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha é o quê? Fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando? Ele se apresenta de novo, Jesus está falando. Eu, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lembra-se lá do Evangelho de João, quando ele diz que todas as coisas foram criadas por quem? Por ele e por intermédio dele, nada do que foi feito se fez. É isso? É. Alguma coisa assim. Não é verdade? Ele é o princípio da criação. Ele fala e as coisas acontecem. Eu falo e não acontece nada. Mas Jesus fala e as coisas acontecem. Ele é o princípio da criação. E é ele que diz assim, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Diz ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve para o anjo da igreja de Laodiceia. Quem é a Laodiceia? Isso é o que sobrou de Laodiceia. E eu passei num filtro, tá? Essa foto não era tão bonita assim, não. Dei uma passadinha num filtro, ela melhorou um pouquinho. Está destruída a Laodiceia. E a última Laodiceia vive no tempo de hoje. Diz o texto, Laodiceia era uma cidade muito rica. A confiança nas riquezas era tanta que seus habitantes não aceitaram a ajuda de Roma para reconstruir a cidade, depois que um terrível terremoto a destruiu. Sua riqueza vinha principalmente do comércio e dos juros bancários. O período relacionado à igreja de Laodiceia vai do ano 1844 até os dias de hoje, portanto, o meu e o seu tempo. Isso significa que as mensagens de Jesus para este período são para você e para mim, a mensagem para nós, que levamos a bandeira das verdades bíblicas. Povo cristão que guarda os 10 mandamentos e que tem o quê? O testemunho de Jesus. Eu e você fazemos parte da igreja de Laodiceia. Alguns já me ouviram falar isso. Gosto de dizer que não somos Laodiceia, mas estamos Laodiceia. Vivemos no tempo da igreja de Laodiceia, mas Deus está nos impulsionando, nos chamando a voltar lá para a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, que era fiel à palavra, que andava com Jesus. É esta igreja que Jesus vai levar para o céu, não é a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia é essa que está descrita aí. Não mudou muita coisa, não. A gente está falando ali da Laodiceia literal, não é? Mas a Laodiceia espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Cheia de si. Nós temos a verdade. Nós temos a verdade. E estamos sentados sobre ela, não é? Porque se estamos aqui ainda é porque a verdade não chegou para quem tinha que chegar. Sinal de que estamos sentados sobre a verdade. A verdade que foi nos dada a custo de sangue de muitas pessoas que fizeram parte do remanescente, a custa do próprio sangue de Cristo. E nós estamos sentados sobre ela. Nós somos a igreja, ou nós estamos a igreja de Laodiceia. Algumas verdades para a igreja de Laodiceia. Algumas verdades, acabei com a surpresa, né? Está pulando demais esse. Laodiceia. Ok. 3,15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Quente representa aquela igreja o quê? Vibrante, interessada, querendo levar a mensagem. Frio é aquela igreja que está o quê? Morta. Laodiceia não é nenhuma coisa nem outra. É o pior tipo de igreja que poderia existir. Ela não é nem quente e nem fria. Lembra daquela história que eu falei? Onde que é pior, né? A igreja que tem verdade, quase toda a verdade, um pouco de mentira, ou a que tem só mentira, né? Guardando as devidas proporções é quase que a mesma coisa. Laodiceia é morna. Ela acha que ela está bem. Por quê? Porque ela tem toda a revelação. Então ela acha que ela está bem. Mas o que ela faz com a revelação? Nada. E por isso ela está mal, né?
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e as palavras são de Cristo e não minhas, né? E não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és o quê? Um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Quem é Laodiceia? Quem é Laodiceia? Essa é Laodiceia. Você entende? Há imagens que falam mais do que 1000 palavras, não é verdade? Essa é Laodiceia. A igreja que acha que está tudo bem, mas está vazia. Continua o texto no verso 18. Aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vejas. Esse verso é importantíssimo. Este verso é importantíssimo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Vocês conhecem alguém na Bíblia que foi provado no fogo? Vários personagens, né? Lembram de algum em especial? Também. Quem mais? Jó, por exemplo, né? Provado no fogo. Todos nós, de alguma forma, passaremos por uma prova de fogo. Para quê? Simplesmente para sermos tentados? Simplesmente para sermos provados? Não. Porque o mesmo processo pelo qual o ouro se purifica, eu e você somos purificados e nos aproximamos mais de Deus. Quando somos provados. Como somos levados ao limite, aonde acaba o humano e começa a atuar o divino. É lá no limite que as pessoas se entregam totalmente para Deus. Porque até chegar lá, eu estou bem. Afinal de contas, eu estou bem. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom carro, tenho uma boa casa. Está tudo bem em casa, não tem ninguém doente. Eu estou bem. É mais fácil de esquecer de Deus assim, não é? É mais fácil achar que está andando sozinho. É mais fácil achar que você passou naquele vestibular porque você é o cara bacana, não é? Eu estudei, eu mereço. É mais fácil você achar que você tem aquele bom emprego porque você se capacitou, não é? Eu ouvi alguém dizer uma vez assim, que um dos maiores legados que recebeu dos pais era a meritocracia. E eu acho que ela está certa no que ela falou. Ela realmente recebeu esse legado. Porque a gente tem que viver essa meritocracia. É o sistema desse mundo que a gente vive. Mas eu creio que a maior meritocracia que os pais tentaram ensinar para ela, ela não entendeu. Que é a do mérito de Cristo, a graça. E é dessa meritocracia que eu e você precisamos. E muitas vezes a gente só vai se dar conta de que precisamos desses méritos, desta graça, desta misericórdia, no momento em que chegamos no limite. Conheci uma pessoa algumas semanas atrás, e ele está numa jornada de conhecer a Deus. Eu até dei esse exemplo aqui na classe no sábado. E eu falei para ele assim, vá à Bíblia. Através do conhecido da Bíblia, estude, por exemplo, como a gente está estudando aqui, estamos estudando as igrejas na história. Fica difícil, né? Ou fica fácil você pegar e mostrar para alguém assim e falar assim, ó, a história da igreja está aqui, ó. E você põe o livro da história aberto, em paralelo com a revelação aberto, e a pessoa, no mínimo, vai ter que falar assim, faz sentido, quero saber mais. Diz o Senhor em Isaías, vinde e arrazoemos. E Deus vai ensinar mais. E vai mostrar mais da palavra dele, aonde você anda com ele de forma palpável. Palpável. E aí, de tanto você andar com ele de forma palpável, naquilo que ele revelou, e que nós conseguimos entender na nossa realidade, você chega num ponto em que dali para frente é fé.
Mas você olha para trás e fala assim, mas eu já andei tanto com Ele. Ele já me trouxe até aqui de forma palpável, uma fé racional. Eu posso andar com Ele agora simplesmente no sentimento da fé. Porque Ele já me trouxe naquilo que eu poderia compreender dentro da minha humanidade. Agora deixa Ele me levar para aquilo que só Ele pode fazer. Primeiro ponto, então, provado no fogo. Segundo ponto, você precisa do quê? Das roupas brancas. E o que é as roupas brancas? E tem uma figura aqui para isso, que eu acho que era a mais significativa das três. Opa, está me enganando. As roupas brancas. Você não vai conseguir perceber, talvez perceba. Eu achei linda essa figura que só hoje eu percebi isso. Tem uma lágrima escorrendo do olho dele. De alguém que percebe que a justiça não é dele. A justiça é de Cristo. A salvação vem através de Cristo. As roupas brancas são dele. E essa pessoa que recebe as roupas brancas, que passou por algum tipo de provação até aceitar o Senhor de forma completa, ela receberá também o que? O colírio, que é o Espírito Santo, que vai te dar direção para entender a revelação de Deus e para entender o que Deus quer de cada um de nós enquanto andarmos nessa terra. Quando eu quero, ele não vai. Quando eu não quero, ele vai. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste o quê? Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A justiça é dele, porque ele pagou o preço. A gente ouve tantas vezes frases de efeito sobre isso e parece que a gente não cai a ficha, né? A gente ouve tantas vezes falar assim, ele pagou o preço que eu tinha que pagar para que eu pudesse viver aquilo que ele merece viver. A gente ouve isso toda hora e fala, nossa, que frase bonita. Mas se ela for só bonita e não tiver significado no meu dia a dia, ela é só bonita. Ela se traduz na Laodiceia, que acha que está bem. É uma frase bonita, ela faz tão bem para a minha vida. Mas ela precisa ser o quê? Prática. De entender que esse é o Jesus que o quê? Fez tudo. Tudo. E que eu não preciso de fazer, entre aspas, nada. Porque a salvação vem dele. E agora eu vou começar a andar com ele. Finalmente, lá no verso 19 e 20, ou quase finalmente, eu repreendo e castigo a todos os quantos amo. A todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda de caminho. É isso que Jesus está falando. Muda de caminho. Arrepende-te. Entende a tua condição caída. Entende que você é Laodiceia. Entende que você, do jeito que está o quê? Perdido. Sabe qual é o pior tipo de perdido? Não é o que está lá fora. O pior tipo de perdido é o que está aqui dentro. E que acha que está bem. O pior tipo de perdido é o que está aqui dentro. E não se engane, quando eu estou falando assim, é o que está aqui dentro, você pode estar pensando assim, está falando... Não, eu estou falando de mim e de você. De nós que estamos aqui hoje, nessa noite. Nós somos os que estamos sujeitos a estarmos na pior condição, que é o de estar perdido aqui dentro. E Jesus está falando assim, arrepende-te, muda de caminho. Eu não vim para a igreja hoje porque o programa não era legal. Arrepende-te, muda de caminho. Jesus não te convida para vir para a igreja por causa de programa. Jesus te convida a vir para a igreja para encontrar com Ele. Quando você não vem para a igreja é porque você não vem encontrar com Ele, não é com o programa. Eu não vou para a igreja hoje porque tem uma pessoa lá que eu não vou com a cara dela. Arrepende-te, muda de caminho. Enquanto você não entrar em acordo com essa pessoa, você está arriscando o céu. Você está arriscando o céu enquanto não entrar em acordo com essa pessoa. A palavra diz assim, larga a tua oferta no altar, larga o teu dízimo no altar e vai o quê? Se reconciliar com o teu irmão. Arrepende-te, muda de caminho. Então, tantos os outros exemplos que nós poderíamos dar. Arrepende-te e anda mais com Cristo, estuda mais a Bíblia.
Arrepende-te, ora mais. Arrepende-te, testemunha mais. Arrepende-te, fala mais da volta de Jesus. Arrepende-te e anda com Ele todos os dias. Ele está falando para mim e para você isso. Todos os dias, porque a jornada cristã não tem fim, né? Ela só tem começo. Ela começa ali, mas ela é todo dia. É todo dia, Senhor, acordei de novo. Obrigado por acordar de novo, por esse milagre de abrir os olhos. E me deixa, por favor, andar contigo. É essa a nossa oração todo dia. Mata um pouquinho mais do meu eu hoje, Senhor. Me ajuda não é um bom termo, mas mata o meu eu hoje, Senhor, para que eu me entregue um pouquinho mais para Ti. Até o dia que eu consiga me entregar totalmente, porque o meu eu ainda está entre eu e o Senhor. Arrepende-te. Mas Ele está onde? À porta. E bate. E eu gosto da percepção do pastor Luiz Gonçalves sobre essa figura. Porque tem alguma coisa errada ali, não tem? Qual que é a coisa que está errada? O quê? Não tem fechadura? Por que não tem fechadura? Que é por dentro que tem que abrir, né? Mas não é esse o pior problema de não ter fechadura. O problema é que ele está para fora. Esse é o pior problema. Isso é o que está de mais errado nessa figura, que não ficou enquadrada, né? Diga-se de passagem. Ele está para fora. E ele diz, abra a porta, e eu entrarei, e cearei contigo e você comigo. Agora sim. Finalmente, 21 e 22 vai dizer, ao que vencer, mais uma vez a promessa, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele repete a promessa, e ele repete o grande, não vou falar uma advertência, mas a grande sacada. Ouça, presta atenção. Presta atenção. Tantas vezes Cristo fala assim, vigiai e orai. Vigiai, presta atenção, esteja alerta, esteja atento. Nós vivemos no tempo em que há um entorpecimento generalizado. Todo o sistema que está à nossa volta, ele está construído para manter eu e você, o quê? Entorpecido. Seja no comer, seja no beber, seja no assistir, seja no ouvir, seja nos entretenimentos, seja no que você pensar. O que o sistema quer que você se mantenha entorpecido. E Jesus está falando exatamente ao contrário. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção. Por quê? Porque essa é a cena que a gente aguarda. Esta é a cena que eu guardo no meu coração todos os dias. E eu espero que você guarde também. Porque nós vivemos por esta cena. Porque esse mundo vai acabar. Isso aqui vai passar. Né? Pega as notícias aí só da semana. Primeiro caso de ebola nos Estados Unidos. Uma hora dessa vai ser a última epidemia. A economia americana está ruim. Uma hora dessa vai ser a última crise. Tem uma guerra lá, uma na Ucrânia. Escolhe uma, porque tem várias, né? Uma hora dessas vai ser a última guerra. Uma hora dessas, Jesus vai voltar. Que você, nessa noite, torne prático aquilo que às vezes a gente só vê na teoria. Estudar o Apocalipse é entender de forma prática aquilo que nós precisamos para viver nesse tempo que a gente vive. Não é opcional, é necessário. Não é alguma coisa que a gente escolhe, porque já está escolhido. Se você não escolheu o certo, já escolheu. E chegará o dia, ou chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Mas a cena final é esta. Vinde, benditos do meu Pai, e ocupai o reino
que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Fiquem de pé, vamos orar. Ele vai cantar mais uma música? Ele canta depois. Você canta depois a música? Mas vamos orar, só para fechar aqui. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo livro do Apocalipse. Obrigado principalmente por Jesus, Senhor. Obrigado pela voz dele que fala à nossa mente, ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer e nos ajuda, portanto, Senhor, a sermos aqueles que também queremos estar perto de Ti. Que isso seja realidade na nossa vida. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão vai cantar mais uma música. Sinto refletir o pesar que sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus no acaso do som, bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali. Bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero morar. Quando o sol se põe, sinto um grande vazio, é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Vontade de estar bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali. Onde eu quero morar. Oh, oh, oh. Bem ali, bem ali. Onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero morar.
Coloque-se em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Agradecemos a presença de todos. O Márcio, Leandro, que trouxeram a música. Nosso irmão Marcelo Flores, que estará à saída cumprimentando a todos. E convidamos para que possamos nos encontrar novamente.